Era um fim de tarde. Um dia frio na Úmbria. O clima naquela tarde estava especialmente frio. Daí a instantes iria anoitecer. As ruas estavam cheias de neves, tudo congelado no entorno. E por aquelas estradas congeladas, Francisco de Assis, o irmão Sol, e naquela andança, naquela sua caminhada, Francisco de Assis, passou em frente ao monastério de Clara de Assis. Ele parou em frente ao monastério, muito frio, era inverno. Eles se entreolharam com muito carinho, com muita ternura, de duas almas que se veem. Não são corpos que se encontram, são almas que se reencontram. E aí ela disse-lhe algumas palavras de carinho, de esperança. Ele olhou para ela mais um pouco. As mãos de Francisco de Assis estavam feridas de tanto servir, de tanto ajudar as pessoas, de tanto trabalhar, o labor que dignifica. Os pés de Francisco de Assis estavam em chagas, feridos, de tanto que ele caminhava para cantar do amor de Jesus ao coração das pessoas. E as pessoas ouviam Francisco de Assis e ficavam encantadas com aquele homem bom, com aquele homem que renunciara a tudo para viver Jesus. E diante de Clara, e ela meditava, ele precisava partir, ele precisava continuar sua tarefa de amor, de servir, sem qualquer interesse. Clara de Assis baixa a cabeça, diz mais algumas palavras, e embora tivesse Francisco de Assis na sua frente, ela já estava com saudade. E Clara de Assis, numa passagem belíssima, Clara de Assis diz assim: Francisco, quando voltas? Francisco de Assis, ali na Úmbria, era inverno. Francisco de Assis olha em torno e as ruas estão cheias de gelo, as flores congeladas, as plantas petrificadas do frio. E ela diz: Francisco, o pai, meu pai, ele era conhecido também por pai, quando voltas? E aí Francisco de Assis, sorrindo, disse assim, olhando para Clara: quando as flores voltarem,
Volto somente na primavera. E aí Clara de Assis só pôde se contentar vendo Francisco de Assis caminhar. A saudade, a tristeza, a angústia, porque Francisco de Assis caminhava muito, andava muito, servindo, falando de amor às pessoas. E dizem as tradições que quando ainda Clara de Assis conseguia enxergar Francisco indo adiante, como que se fosse uma mutação atmosférica, uma espécie de mudança, de acontecimento transcendental. As flores que estavam congeladas ressurgem, flores vermelhas, belíssimas. E Clara de Assis, tocada com aquele encanto, diz: Francisco, volta, Francisco, volta, Francisco. E aí Francisco de Assis olha para trás, olha para Clara de Assis e volta. E volta e fica também encantado com aquilo, porque o amor, só o amor, é capaz de nos fazer ver, enxergar coisas que ainda não existem. E talvez o amor de Clara de Assis fosse tão grande naquele instante que ela viu aquelas flores ressurgindo belas. E aí Francisco de Assis voltou, deu um beijo na mão de Clara, sorriram um para o outro. E ele disse assim: Clara, o grande amor da vida dele. E ele o dela. E disse: Clara, eu preciso partir. Eu sei, Francisco. Eu sei. Mas não te esqueças. Quando voltar a primavera, eu estou de volta. Eu volto. E até hoje, ele, Francisco de Assis, em nome do Senhor Jesus, está conosco. Porque Jesus é o grande jardim das nossas almas. Jesus é a primavera que não passa. Por isso, quando voltar a primavera, tudo estará diferente. Mas estará diferente, meus amigos, para quem conseguir olhar com os olhos do coração. Os olhos comuns não conseguirão enxergar a primavera do mesmo jeito. Com essa mensagem inicial, vamos, por alguns instantes, continuar sintonizados com Jesus, a primavera de nossas almas, para que Ele possa abençoar o nosso trabalho nessa noite. Abençoe a vida de cada pessoa que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem, essa reflexão. Que o Teu amor, Jesus, que a Tua paz e que a Tua bondade seja conosco. Ilumina a casa de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse instante. Ilumina os amigos do Grupo Espírita Júlio César. Ilumina os meus amigos amados do Instituto Fraterno Irmãos da Luz.
os meus amigos do Grupo Espírita Manuel Quintão, da Cruzada dos Militares Espíritas. Abençoa, Jesus, as pessoas de outras religiões que também estão ouvindo essa mensagem. Somos um no jardim do teu coração. Fica conosco. E aí, meus amigos, eu quero começar refletindo com vocês sobre essa passagem, essa singela passagem de Francisco de Assis, quando ele diz que quando voltar a primavera, eu volto, eu estarei. E é interessante porque que eu quis, ou porque que eu dei o tema dessa fala da noite de hoje, quando voltar a primavera. Porque, em verdade, as estações do ano, e a gente conhece, outono, primavera, verão e inverno. Poeticamente, a gente pode dizer que cada um de nós, ou alguns de nós, está vivendo o inverno da alma da gente. Nós estamos atravessando por momentos difíceis. Há um frio na nossa alma, há um frio nos nossos corações por medo, pela insegurança, pelo desconhecido. Mas aí é interessante porque a gente conversando, a gente já está, eu acho que já faz 30 dias que a gente está nesse isolamento social, nessa restrição de ir e vir. E é interessante pensar, eu não sei qual é a experiência de vocês, quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente pergunta assim: o que é que você está pensando quando voltar os dias normais? Aí a pessoa diz assim: olha, sabe que eu não parei para pensar nisso ainda? Veja que interessante. A gente tem horas sobrando, muito tempo sobrando, e as pessoas: eu não parei para pensar nisso ainda. Outras pessoas dizem assim: olha, eu vou fazer tanto isso que eu nem sei que horas eu volto para casa quando essa pandemia acabar. Outros dizem, enfim, cada um com sua resposta. Mas o que é interessante? O que é essencial por esse inverno que a gente está passando? E quando voltar a primavera? Porque quando voltar a primavera não é uma pergunta, é uma afirmação. Ela vai voltar. A primavera vai voltar. Mas aí eu quero, olhando virtualmente para cada um de vocês, eu pergunto. E pergunto a mim mesmo: como é que a primavera vai me encontrar? Como é que a primavera, essa nova estação, essa mudança vai encontrar meu coração? Será que eu tenho pensado o que é essencial na minha vida? O que é que eu preciso desapegar? Ou aprender a desapegar? Para chegar na primavera mais leve. O que é que eu preciso ir atrás para chegar na primavera de consciência tranquila, fazendo a nossa parte? O que está faltando para eu revolver, não é? Para eu mexer na minha alma e eu me sentir bem? Uma sensação de felicidade em meio do caos. Porque, veja, por isso que eu usei o exemplo de Francisco de Assis. Quanta dor, quanto sofrimento, as mãos feridas, os pés feridos,
Mas ele não podia parar porque ele sabia que não podia perder tempo. Então eu fico pensando, refletindo comigo no meu silêncio, com algumas pessoas que eu converso, eu tenho a impressão, e isso é um segredo de mim para vocês, eu tenho a impressão que Jesus não precisa mais de gente que toca muito trompete. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu prometo, vou fazer isso, e a gente está ficando parado. Jesus está precisando de soldados, mas não é soldados que construam o mundo inteiro, que construam naves espaciais, não. Ele está precisando de pessoas que comecem a amar dentro de casa. O Espírito, eu acho que é o Espírito André Luiz, ele tem uma frase que eu acho interessante, que põe a gente para pensar e serve para a gente nessa noite. Ele diz assim, ou é André Luiz ou é Emmanuel. Certamente, nenhum de nós foi trazido para essa existência física para celebrar tratados de paz entre mundos. Mas todos nós fomos trazidos ao mundo para levar paz para dentro de casa. Olha que coisa fabulosa. Que coisa fantástica. Será que a gente está cumprindo esse papel dentro de casa? Será que eu estou sendo um ponto de equilíbrio dentro da minha casa? As discussões quando acontecem dentro da minha casa, será que fui eu? Será que é culpa minha? E aí, você pode estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode estar tomando um passe virtual, você pode estar fazendo tanta coisa, meu amigo, minha amiga, mas você não está se dando conta que a sua palavra está ferindo muita gente. Às vezes, a sua indiferença está torturando as pessoas. E a gente está perdendo o jeito de falar, o carinho de falar com as pessoas. Muitas vezes até pelo WhatsApp, né, pelo celular, a gente fala, dá uma resposta e a gente acaba com a vida das pessoas. Então, o que é que esse inverno está servindo para trabalhar na gente? Alguém perguntou esses dias assim para mim, ligou e perguntou, Márcio, vai estar muito diferente de quando a gente passar por essa fase, por esses dias? Não, não vai estar. Porque tem muita gente pensando do mesmo jeito que pensava antes. Tem muita gente achando que essa pandemia, esse vírus, ele é um castigo de Deus. É como se fosse um sofrimento que a gente precise passar, e precisa. Porque ainda outro dia a gente conversava sobre isso. O amor tem nos chamado há milênios. O amor tem batido nas nossas portas há milênios. Mas a gente não tem escutado o chamado do amor. E quando a gente não escuta o chamado do amor, o amor se afasta para que a dor faça o seu trabalho. Então, por muito tempo, o amor chamou a cada um de nós. E sabe como é que o amor chama a gente? Quando alguém diz assim a gente, tá na hora de você perdoar. E a gente, não, isso é besteira. E a gente, sem se dar conta, a gente vai deixando o que é essencial de lado. Alguém diz assim pra gente, olha o amor batendo na porta da gente. A primavera batendo na porta da gente. Tira essa mágoa do seu coração. E a gente, não, depois eu trabalho isso, depois eu faço. E a mágoa vai ficando aqui dentro da alma da gente. E vai deixando a gente uma pessoa triste, uma pessoa cansada. Uma pessoa sem brilho. Às vezes a gente olha para as pessoas e as pessoas
estão sem vida. Como é que você está? Estou indo. Está mais ou menos. Está como Deus quer. E veja, meus amigos, eu não estou aqui numa fala hipotética, dizendo que tudo é maravilhoso, que o dia a dia está sendo muito fácil. Não é assim. Mas cada um de nós foi trazido aqui para a Terra para uma batalha sem fim. É todo dia vencendo a batalha, uma luta, e só assim nos fortalece. Só assim que a gente cresce. Porque a subida não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo estava lá em cima. E são muito poucos os que estão lá em cima. Porque para que a gente suba, é preciso renúncia. É preciso perdão. E às vezes você vai perdoar a pessoa que você mais ama. Às vezes, alguém que lhe fere é a pessoa que você menos espera. Você quer um bem para aquela pessoa lhe fere. E aquilo dói na sua alma. E a sua alma fica um inverno. Mas é preciso que a gente saiba trabalhar isso com um grande agricultor das nossas vidas, que é Jesus de Nazaré. Por que eu estou dizendo estação, agricultor? Jesus. Porque muitas vezes, meus amigos, a gente ora a Jesus, mas o coração está muito afastado dele. E aí a gente não consegue senti-lo. A gente não consegue receber o seu amor, o seu carinho. Vocês sabem, eu não sei se vocês já leram o livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, por Chico Xavier. E tem um determinado momento do livro que há um espírito chamado Alonso. E esse espírito, desencarnado, claro, né, meus amigos? Esse espírito, ele quer muito ver a família, quer muito ver a esposa e as filhas, eu acho. E aí ele insiste muito. Eu quero ver, eu quero ir à Terra. Ele está no mundo espiritual. Eu quero ir à Terra visitar meus familiares, eu quero ver como é que estão todos, eu quero ir até minha casa. E aí o espírito lhe diz assim, o espírito Alfredo lhe diz assim: mas, Alonso, é preciso ter semeado. É preciso ter semeado amor, ter semeado carinho, ter semeado bondade, para que quando você reencontre seus familiares, você saiba o que você vai colher. Presta atenção na lição, meus amigos. É preciso ter semeado, diz o Espírito amigo, no caminho, enquanto vais, semeia, porque na volta precisarás da sombra das árvores que semeastes. Então esse Espírito Alfredo no livro diz assim, é como se quisesse indagar a Alonso. Alonso, você semeou? Você deixou lá na terra coisas boas? Você foi sincero, você foi tolerante com as pessoas? Você foi um bom pai de família? Porque um bom pai de família não é só quem dá dinheiro em casa, não. Às vezes dar dinheiro é a parte mais fácil. Você foi uma boa mãe de família? E aí esse espírito diz isso a Alonso, Alonso escuta, e Alonso diz, mas eu quero ver minha família, eu quero ir visitar. Né? Porque às vezes a gente tapa os ouvidos para aquilo que é mais importante para nós. E aquilo que às vezes mexe, aquilo que dói na gente. Olha que segredo eu vou dizer a vocês. Às vezes aquilo que dói na alma da gente é a maior verdade que a gente pode ouvir. É aquilo que vai fazer a gente crescer. E aí o espírito Alfredo diz assim, Alonso, para voos muito altos, é preciso ter asas muito fortes. Para voar muito alto,
é preciso ter asas muito fortes. Asas muito fortes. Aí, Alfredo diz assim, no livro: vamos, Alonso, vou atender o teu pedido. Aí Alonso diz assim: quero mais não, obrigado. Ele desiste de ir, porque ele viu que ele não havia feito o suficiente. Ele não havia feito o suficiente. Ele não estava preparado para aquilo que ele ia colher. E aí o que é que eu quero refletir com vocês? Quando passar esses dias, porque grave uma coisa no seu coração. Bota uma coisa no seu coração. O inverno já está passando. Eu disse isso a uma amiga hoje à tarde, uma amiga querida. Não sei se ela está aí do outro lado. Ela disse assim, vai passar. Eu disse assim, já está passando. Já está passando. E isso não é um consolo ingênuo, não é um devaneio, não. Está passando porque é lei natural que passe. Mas está passando e está deixando o que dentro de mim e dentro de cada um de vocês? Como é que a gente tem acordado com a disposição do nosso coração? Então, você quer mesmo o que você está pedindo? Você está preparado para aquilo que você está pedindo? E algo muito mais para que a gente reflita. O Espírito Emmanuel diz assim, eu espero que eu esteja sendo claro com vocês, tá certo? O Espírito Emmanuel diz assim, a providência divina não desce para errar conosco. A providência divina não desce para errar conosco. Por que é que você não está recebendo aquilo que você está pedindo? Por que é que você não está recebendo aquilo que você está pedindo? Será que é bom para você? Será que se você receber aquilo que você está pedindo, você vai vencer nessa encarnação? Porque muitas vezes aquilo que nos falta é o que nos faz amadurecer. Quantas vezes nessa existência, meus amigos, e vocês sabem do que eu estou dizendo, quantas vezes a gente achou que não ia conseguir. E olha onde nós estamos. Quantas vezes a gente achou que a dor era tão grande no nosso coração, porque um parente se foi, porque a gente perdeu o emprego, porque a gente perdeu o amor da vida da gente, porque tanta coisa, porque a gente recebeu um não de alguém. E a gente chora, a gente sofre, porque dói muito. Mas, e aí eu vou lhes dizer um segredo. Toda lágrima sincera é purificação. É caminho da redenção. Então, se você está com vontade de chorar hoje, quando acabar essa live, chore. Mas não chore pouco, não, chore muito. E quando você estiver chorando, peça para que Deus lave as dores e as mágoas do seu coração. Isso é fala do Espírito André Luiz. Todo espírito que chora de verdade, ele chora e ele lava as suas dores. Mas depois que você chorar, você precisa pensar, o que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer agora? Onde é que eu estou depositando as minhas esperanças? Será que eu não estou chamando Deus para errar comigo? Será que aquilo que eu estou pedindo a Jesus não é um erro? Eu me lembro de seu Herculano, lá do Memei. Gente boa, meu Deus, que Deus abençoe onde ele esteja agora. Um trabalhador incrível. Quanto eu aprendi com o seu Herculano. Eu me lembro de uma vez, só para quebrar o clima. Eu me lembro de uma vez que a gente viajou para Bezerros para fazer uma palestra. E ele disse assim, Gêmeos, ele me chamava de Gêmeos, a mim e a Vando. E a Diego, que a gente é trigêmeos, enfim, meus irmãos. E aí ele disse assim, olha,
você chega aqui para me buscar de 5 horas da manhã, lá no Meimei, Abreu e Lima. Se tiver alguém do Meimei aí, um abraço muito grande para todos os trabalhadores da Aliança Espírita Irmã de Castro Meimei, lá em Abreu e Lima. E aí eu cheguei lá e disse, seu Herculano, que hora, seu Herculano? Aí ele disse, 5 horas. Eu disse, 5 horas da manhã. Tá claro, tá certo. Jesus chama e a gente obedece. E o chamado de Jesus é aqui, ó, na alma. Aí eu disse assim, tá certo, seu Herculano. E cheguei lá. Cheguei lá, ele já estava me esperando. Ô, bom dia, gêmeo. Bom dia, jovem. Bom dia, seu Herculano. E a gente foi ouvindo música, conversando. Chegou lá e ele disse, pronto, agora você vai fazer palestra e eu vou trabalhar. Aí eu disse, tá certo, seu Herculano. Chegou lá, começou o trabalho lá de 8h30 da manhã, 8 horas. Uma palestra, 2 palestras, outra palestra. E seu Herculano lá ajudando um bocado de gente, que trabalhador. Quando foi dando meio-dia e meio, 1 hora, esse neguinho aqui já estava com uma fome. A alma, o coração cheio de força, mas uma fome. Aí a gente terminou o trabalho, conversando com uma pessoa, ouvindo outra pessoa, dando um conselho. Aí seu Herculano sai lá de dentro da sala e diz assim, jovem, vamos comer? Aí eu comigo, né? Bem educado, eu disse, vamos, seu Herculano, vamos comer. Doido, com a fome. Aí ele disse assim, então vamos. Aí me pegou assim pelo ombro, ele tinha uma maneira de pegar assim pelo ombro. E aí a gente sentou na mesa. Quando sentou na mesa, tinha os pratos lá, né? E aí eu fui botando meu prato, arroz, macarrão, feijão, uma fome danada. E aí quando eu fui comer, eu notei que ele estava olhando assim pra mim. Aí eu disse, pensando, o que é que seu Herculano tá olhando pra mim? Aí quando eu levantei o olho, ele disse assim, jovem, e não agradece o alimento antes de comer, não, é? Ave Maria. Olha, eu fiquei com uma vergonha tão grande. Eu disse, não, seu Herculano, é porque eu faço minha prece em silêncio. Olha que mentira, eu tava com fome. Mas ele deixou um ensinamento que ele disse assim, você não agradece o alimento que você tem, não? Aquilo ficou eternamente no meu coração. Porque a gente está agradecendo verdadeiramente, né? E aquilo me marcou muito, de sempre, às vezes, no momento de dificuldade, nos livra de um mal muito pior. Então, diz o Espírito Joana de Ângeles, agradeça, inclusive, a dificuldade. Porque a dificuldade lhe livrou de uma dor maior. Então, e aí voltando para seu Herculano, e aí ele dizia assim, jovem, na sala lá no Meimei, ele dizia assim, jovem, nunca esqueça de uma coisa. Nunca esqueça de uma coisa. Às vezes, a gente vai estar sorrindo. E o espírito amigo da gente vai estar chorando. Porque às vezes, aquilo que faz a gente sorrir é a queda espiritual da gente. Às vezes, aquilo que dá prazer a gente é aquilo que está fazendo a gente cair na encarnação. Olha, minha gente, pensa, reflete nisso. Vamos refletir sobre isso. Às vezes a gente está feliz da vida, né? Mas o amigo espiritual está dizendo assim, não é por aí, meu amigo. Não é assim. Às vezes a gente está tendo prazer, está tendo muita alegria, mas não é aquilo. Porque a alegria normalmente é do corpo. E o que é que está tocando a nossa alma? Vocês lembram da fala de Jesus quando diz assim, olhai para as aves dos céus. Elas não semeiam. Elas não juntam nos celeiros. E mesmo assim, o Pai maior os alimenta. Quantas vezes, nesses dias de silêncio, os anjos do Senhor estão chegando junto de nós
e dizendo assim: tenha força, meu filho, tenha força, minha filha. Estão voltando as flores. A primavera está voltando. E como é que essa primavera vai me encontrar? Algumas pessoas ficarão no meio do caminho. Outras pessoas voltarão do mesmo jeito, com o mesmo egoísmo, com o mesmo orgulho, achando que é o dono do mundo. Mas diz, eu acho que é Freud, quando a lição dolorosa não nos ensina, manda a lei maior, que a dor se repita, até que a gente aprenda. Até que a gente aprenda a lição. Então, será que a gente vai precisar de outro momento doloroso como esse? Ou a gente vai sair melhor? Esse silêncio é para que a gente reflita um pouco. Porque a gente precisa também lembrar, meus amigos, que para subir é difícil. É cheio de sacrifício, cheio de suor. Mas para descer, a gente desce rapidinho. A gente cai muito. Porque o degrau da queda não conhece o último degrau. Então cuidado. Cuidado naquilo que você está pedindo, naquilo que você está querendo. Cuidado para não se revoltar. A revolta, diz o Espírito André Luiz, a revolta nos afasta de Deus. A revolta é típico do coração que não aceita a vontade do Senhor na sua vida. Olha só. E diz André Luiz, nós muito com amor e com vontade, a gente pode salvar qualquer pessoa, medicar qualquer pessoa, mas é muito difícil medicar alguém revoltado. Porque a revolta repele a ajuda de Deus. Então talvez os dias não estejam como a gente esperava. Talvez muita coisa do que a gente sonhava não está acontecendo. Talvez o nosso mundo interior esteja caindo, literalmente caindo. Um desemprego, a saudade de alguém querido ou querida. Mas aí eu vou recorrer de novo ao Espírito André Luiz. Eu quero deixar isso aqui para que cada um de vocês guarde no coração, já que o tempo da gente está acabando. Às vezes é necessário que o nosso interior caia completamente, que ele seja destruído, para que a gente construa algo novo. Porque é muito melhor construir algo novo do que construir algo em cima do que está velho. Mas observe, isso é lição para espírito maduro, para espírito que quer aprender a amar. Porque falar de amor não é amar. A gente precisa concretizar os nossos atos. É bom a gente postar fotos, é fundamental a gente postar fotos de amor, de bondade, a gente divulgar ações no bem. Mas é muito mais frutífero, é muito mais enriquecedor que nós sejamos o exemplo. Uma amiga querida me disse ainda ontem, pela madrugada,
As pessoas são exemplo para a gente. Que bom se a gente conseguir ser um exemplo de amor para alguém. Amor porque a gente fala de Jesus, porque a gente sabe renunciar, porque a gente sabe silenciar. Veja que coisa importante é a gente saber silenciar. Às vezes uma guerra começa por conta de uma palavra não dita. E às vezes uma guerra começa por conta de uma palavra. Porque às vezes, meus amigos, a gente sabe como vai criar. A gente sabe muitas vezes como a gente vai criar um inverno na alma de alguém. E mesmo assim a gente faz questão de ferir a pessoa. Como a gente é habilidoso para ferir as pessoas. E aí a gente está ficando ilhado. Hoje a gente está em casa, a gente quer ligar para alguém, a gente não tem para quem ligar. Por quê? Porque a gente está reclamando, a gente está ferindo, a gente está magoando em nome de política, em nome disso, de tanta coisa que passa. Porque tudo passa, o que fica é a gente. O que vai ficar depois de tudo isso somos nós. Sem a gente exigir muito das pessoas. Sem a gente querer que a pessoa nos ame como a gente quer. A pessoa ama do jeito que ela pode. Somente. Né? O verdadeiro amor é amar. Às vezes você vai amar uma pessoa e a pessoa não lhe quer mais. A pessoa está longe. Às vezes você vai amar e você vê a pessoa indo embora. O Espírito Emmanuel tem uma frase que é belíssima. E diz assim. Alguém perguntou a ele: Emmanuel, qual é a maior prova de amor que nós podemos dar a alguém? E aí, Emmanuel, Espírito Emmanuel diz assim: amar a quem tudo tiver feito para não merecer esse amor. Vamos pensar sobre isso. Olha, minha gente, vamos fazer oração, prece, fé em Deus. Senhor, Senhor, repita comigo se você quiser aí na sua casa. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Seja feita, Senhor, os teus desejos acima dos meus desejos. E que eu saiba, Senhor, compreender a tua vontade na minha. Porque, meus amigos, nós não somos corpo, nós não somos matéria, nós somos espírito. As pessoas dizem assim: eu estou com medo de morrer. E como é que é isso? Você vai morrer. Um dia ou outro você vai morrer. Só que uns vão mais cedo, outros mais tarde. Mas a gente precisa aprender a ver a vida e os dias do mundo espiritual. No dia, olha, eu vou dizer um segredo a vocês antes de acabar. No dia que Deus, que Papai do Céu, que Xamã, que Oxalá, chame do jeito que você quiser, do jeito que o Pai de Amor, no dia que o Pai do Amor quiser, ele vai fazer assim, ó, estala o dedo. E alguém, em algum lugar do mundo, vai criar uma vacina para curar essa pandemia. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Lembra quando Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium, extraordinário médium, ela estava cheia de dor, cheia de ferida, uma dor moral, uma solidão incrível. E aí ela conheceu um grande amor, um homem maravilhoso. Ela achava maravilhoso. E ela sempre solitária, ela fazendo os livros dela, psicografando. E aí, muita dor, esse amor não der certo. De outra vez eu conto por quê. E aí ela foi para casa chorando, chorando. A dor na alma, aquela dor que dói, que todo mundo sente. Eu sinto, você sente, todo mundo. E aí o Espírito Charles apareceu para ela e disse assim: Ivone, minha filha, chorarei com você todas as suas dores,
mas não te livrarei de sentir nenhuma delas, porque são as dores que nos fazem crescer sem revolta. Então, meus amigos, por mais difícil que seja dizer o que eu vou dizer, mas isso é mensagem dos Espíritos. Se você tiver uma dor muito grande na sua vida, não se revolte, vai passar. Aliás, já está passando, porque Deus, como diz Paulo na carta aos Coríntios, tudo terá fim, mas o amor jamais se acaba. Estou aqui e você também. Me permita ser seu espelho essa noite, cantar em mim o teu encanto, tua estranheza, teu espanto, como quem sabe no fundo que não há distância nesse mundo. Somos uma só alma, livre, somos livres. Não possuímos as pessoas, temos apenas amor por elas, nada mais. É preciso ter coragem de ser o que somos, vencer o medo imaginado, se assegurar no inesperado, devassar o invisível, desprezar o perecível, na busca de si mesmo. Ser o capitão da nossa própria nau, da nossa própria vida, e no mais terrível vendaval mergulhar bem fundo para encontrar o nosso ser real e rir. Porque tudo é uma grande brincadeira, que cada drama é só o nosso modo de ver. Na verdade, a vida só vai nos mostrando aquilo que nós mesmos vamos criando com nosso poder de crer. E aí Francisco de Assis beija a mão de Clara de Assis e ela lhe pergunta: quando voltas? E aí Francisco de Assis diz assim: quando voltar a primavera. Meus amigos, a primavera já está voltando. E que a primavera, que é Jesus, nos encontre mais amorosos, mais compreensíveis e mais fortes. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Deus conosco, hoje e sempre.